Olha o que o Leandro Quesada, torcedor fanático do Corinthians, comentou sobre este jogo, rapaziada. Muitos corintianos estão revoltadíssimos com o Memphis Depay. O cara aí que poderia ter feito um jogo muito bom contra o Flamengo, né? O pensamento deles, mas não fez. O cara pipocou. Deu pra ver na partida que pipocou para o Flamengo. Ficou com medinho e pediu para sair. Bom, vou colocar um corte aqui do canal Placar TV. Créditos ao canal Placar TV. Vou deixar o link do canal aqui na descrição para você entrar lá e se inscrever. Um canal muito bom. O Sormani, o Flavinho, Leandro Quesada comentaram sobre este jogo e eu quero que você assista até o final porque, gente, tá muito legal. E quero também saber da tua opinião sobre isso. Se liga só. Quesada, Murilo Marques. Sormani, o cara que fez e faz a torcida do Corinthians 3-0 contra, sendo humilhado, deu show. Ah, a torcida do Corinthians calou o Maraca. Precisa falar disso. Essa torcida é algo absurdo. A torcida, boa parte dela, não achou nem o Maraca, não. Gente, Bom, a gente conhece. Vamos, Hoje o Murilo, Corinthians soltou uma nota mensagem. de repúdio porque os torcedores só conseguiram entrar no início do segundo tempo. Teve ônibus que se perdeu no caminho. Não teve isso, Sormani? Os caras, não entendo como os caras se perdem. Itaquera é do lado do Maracanã. Exatamente. Os caras se perdem. A classificação. Flamengo tá com 14, o Palmeiras deu essa Certinho, né? escorregada. O Palmeiras deu essa escorregada, tem 13. A escorregada que o Flamengo tinha dado contra o Vasco, o Palmeiras deu agora contra o Bahia. Bragantino com uma ótima campanha, Fernando Seabra. 4 vitórias seguidas, tá? Parabéns ao técnico, parabéns ao Cruzeiro, que fez essa troca de técnico fantástica, né? Trocou o Seabra pelo Leonardo Jardim, não é? Não, acho que o Cruzeiro devia ter dado mais Mas o tempo pro Cruzeiro é quarto Seabra. ainda, gente. Vamos esquecer. Não, sim, mas assim, o Cruzeiro ficou nesse monte de troca de treinador aí. Eu acho que se tivesse Tinha um cara bom, dado credibilidade pro Seabra, ele poderia estar fazendo um bom trabalho, é um bom treinador. Era um bom treinador na base do Cruzeiro, chegou à final de Copa São Paulo com o Cruzeiro, então... Podia ter tido mais É um chance. cara que sabia da filosofia já do clube. Quando o Cruzeiro tava. Quando o Seabra tinha acabado de assumir, de cara assim, os resultados foram bons, depois ele deu uma queda. Até eu conversei com o Edu Dracena, que na época era o gerente de futebol do Cruzeiro. Ele falou pra mim, Sormani, olha, esse cara vai ter futuro. Ele é muito bom, diferenciado. Eu me lembro disso que ele falou pra mim, ó. E é um cara que entra no mercado, cara, com essa campanha do Bragantino, pode ter certeza. Cruzeiro 10, Fluminense 10, e aí temos o Inter com 9 pontos, o Bahia também 9, o Botafogo com 8, o Ceará com 8, São Paulo com 8, aí tem uma turma dos 7 pontos. Vasco, Corinthians, Juventude e Mirassol. Todos eles apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento, que tem ainda Fortaleza e Vitória com a mesma pontuação, 6, né? E aí os 4 que hoje cairiam. Atlético Pesada Mineiro com essa 6 zona de pontos, rebaixamento. Grêmio com 5, Santos com 4, Sport com 2. O Sport é o único time que não venceu no campeonato até agora. O Z4 é tão ou mais tradicional que o G4. Tá no mesmo patamar ali, 3 grandões. Aí, o Sport é maior que o Bragantino, mas assim, pô, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, todos campeões brasileiros de Libertadores do Esporte também. Do outro lado, só o Bragantino que não, né? Então, olha Flamengo, só, olha o Palmeiras tamanho e desse Cruzeiro. Z4 aí, né? Mas no G4, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro, só um tem Mundial, hein? O Flamengo. Flamengo. Você quer se defender, Isabela Labate? Eu vou deixar ele continuar com a mesma piada de sempre, que é a única que tem. Então deixa ele. Você Tchau, chamou tchau. de bitolado. Não foi isso que ela quis dizer? Fábio? Exatamente, então só temos essa piada. Quesada, vamos Diga. pro Maracanã. Bora. Melhores momentos do jogo e... Piores momentos, né, Piores do momentos do Corinthians e melhores pro Flamengo. Olha, aqui diga-se também, né? Não é só o Corinthians que perdeu. O Flamengo fez uma partida exemplar. Fez um jogo. Nossa, o começo do jogo foi avassalador. A verdade é que o placar mostrou exatamente a diferença dos dois times. Os 4-0? Poderia ter sido mais, né? Mas assim, mostra a diferença dos dois times. Onde os dois times estão? É isso, Quesada, você concorda? O Corinthians é tão pior que o Flamengo assim? Não, cara, você vai comparar qualquer time com o Flamengo. Até o Palmeiras, eu tenho dúvida se dá para o Flamengo jogando em altíssimo nível, eu não sei. Mateuzinho, que Eu elogiei, acho que foi são mal, os dois melhores times do Brasil, tá? Mas assim, quando o Flamengo quer jogar, eu não vejo ninguém pra parar. Esses caras do Flamengo têm uma qualidade absurda. Outra, compraram a ideia do Felipe Luiz, algo que não tinha sido com o Tite. E quando os caras realmente estão afim, agora, não adianta você ter um time que tá afim e o outro que chama esse time pra cima, né? Ontem o Corinthians só fez lambança, só quase esse gol do meio campo, aí saída de jogo errada do goleiro, bola na trave. O Mateuzinho, nesse primeiro lance do gol, em vez de ele Mas o Hugo combater, ele se recua. afasta. Mas o Hugo também podia ter esse feito foi o essa lance, ó. defesa. Esse seria um golaço, que defesaça do Rossi, né? Na tentativa do Cantígio. Quando eu falei que ia ser 7-1, um monte de gente... Nossa, mas de onde você tirou esse 1? É que as pessoas, elas ficam em casa brincando com cachorro. Opa! Agora ficam isso não é cuidando comigo. dos Eu não filhos, tenho da mulher, cachorro. e não vem o jogo. E depois querem ver um jogo, querem falar de um jogo que não viram. Eu vi o jogo ontem, tá? Era pra ter sido 7-1 o jogo. E olha que eu tô dando um chabuzinho aí, hein? E teve 2 bolas na trave. Isso já seria 6. O Hugo fez 3 grandes defesas, né? Outra, o gol do Mateuzinho. Isso daí é sensacional. Ó, a diferença do Memphis pro De La Cruz. De La Cruz foi fazer a pressão em cima do goleiro. Sabe que o Hugo não é bom com a bola nos pés.
E aí o Hugo devolve a bola errada, em vez do Ranieri, quem pega a bola é o Pedro. E esse é o conceito de jogo, entendeu? O Central Córdoba, que venceu o Flamengo na Libertadores, Esse gol, pena que não jogou sai. desse jeito, entendeu? Essa bola. Não adianta só técnica pra tentar vencer o time do Flamengo, você tem que ter pegada. Se você não tiver pegada, esquece, o Flamengo atropela. E o símbolo de um time sem pegada é o Carrídio, que é um cara super talentoso pra armar o jogo, com a bola nos pés, ele chama a bola de senhora, a bola o chama de senhor. Ontem ele deu um pique, ele tava 10 metros à frente do Ayrton, quando ele foi pegar a bola, o Ayrton já tava 10 metros à frente dele com a bola. Então é essa coisa, entendeu? Se não tiver pegada, esquece. Dorival vai ter que mudar a posição Vai do ter que Carrillo, mudar vai ter a forma ser desse- o novo Garro. É isso que ele vai ter que jogar, de armador do time mesmo. É isso daí, né? Porque não dá pra botar Exato. ele de E o Memphis segundo pode ser volante. também um pouquinho desse cara, porque eu acho que o Memphis tem capacidade pra fazer, na ausência do Garro, essa coisa da armação. Olha, gente, foi humilhante, foi um pênalti. passeio. Foi, né? Foi. O Arrascaeta foi inteligente também, né? Porque ele toma a porrada e depois ele se joga. É. Foi pênalti, não tem. Esse foi o melhor lance do Hugo, ó. Pulou certinho, mas tomou gol. Fale um pouquinho aí, porque... Isa, fale um pouco nós vamos falar muito do Flamengo, então, vamos falar também do Flamengo, nós vamos deixar mais Flamengo pro placar aberto, que hoje vai ser uma festa do placar aberto, hoje às 6 da tarde. Mas o Corinthians que o Dorival vai encontrar. O goleiro, que todo mundo sabe que é muito bom, ontem teve talvez a sua pior atuação, embora tenha feito boas defesas. Mas ele teve a pior atuação dele pelo Corinthians. Ele falhou em 2 gols, pelo menos. Eu acho que nesse aí... Nesse gol, se é o Donelli, sabe o que a gente falaria? Que deverá se fosse futuro. o Hugo, faria defesa. Esse que exatamente. E aí, depois daquela saída de bola e tal. O Corinthians estava que nem barata tonta ontem, Isa. Não, foi assim, realmente, o Quesada usou uma palavra que não tem nem como a gente discordar, foi humilhante. Pelo tamanho das duas equipes, você espera que seja um jogo mais parelho. Mas não foi. O Flamengo, é o que eu disse, hoje tem um time muito melhor e dominou, assim, completamente o Corinthians. Eu acho, assim, é claro, o Hugo ontem realmente não foi bem, mas eu lembro que em um programa a gente falou sobre o Hugo salvar o Corinthians muitas vezes com grandes defesas. A defesa do Corinthians é um negócio assustador. Ó, eu trouxe até um número aqui, ó. São 33 gols sofridos em 29 jogos na temporada. Levou gol em 20 dos 29 jogos. E vou te falar, se não tivesse o Hugo, se fosse Seria mais um gols. goleiro... exatamente, um goleiro com menos eficiência que o Hugo, teria levado mais gols, porque a defesa do Corinthians é muito fácil de ser penetrada, é muito fácil. Então, eu acho que esse sistema defensivo do Corinthians é o grande desafio pro Dorival, se ele realmente for anunciado como treinador do Corinthians. Não, eu conversei com ele, tá tudo certo. Só se ele desistir. Pra mim é o grande tava no desafio jogo do ontem, Dorival. foi soldado. Não, sim. Pra mim é o grande... É que é aquela coisa, né? A gente espera o anúncio oficial, mas é o grande desafio do Dorival é acertar essa defesa do Corinthians, porque Quem são os zagueiros realmente, ontem? assim... Quem jogou ontem? Ramalho e o Gustavo É. Henrique. E no contra- banco estavam Kaká e os super gigantes, Kaká e Félix Torres. Ó, vamos pegar a amostra aí dos dois confrontos contra as duas equipes que lideram o campeonato, Flamengo e Palmeiras. Os dois jogos foram muito fáceis pro adversário. O Palmeiras fez 2-0, mas poderia ter feito muito mais, não poderia? E o Flamengo também ontem fez 4, mas poderia ter feito muito mais. Pra mim, esse sistema defensivo do Corinthians é o principal ponto de ajuste Exato. dessa equipe. Eu sou um dos maiores críticos dessa linha defensiva do Corinthians. Agora, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala de defesa, a gente olha muito para os dois zagueiros e os dois laterais só. Se o meio-campo não ajudar, e não é hoje, ninguém inventou isso hoje, desde 1900 e bolinha, os caras do meio-campo precisam ajudar. A gente cita o Pelé aqui porque o Pelé reforçou aquela posição do cara que ficava à frente dos dois zagueiros para tentar proteger os dois zagueiros. Não resolveu nada porque com o Pelé você podia colocar 5 caras ali que não ia resolver. Mas aí começa esse conceito defensivo de todo mundo ajudar na marcação. Ontem, por exemplo, na série de jogo do Corinthians, o Pedro estava lá para atrapalhar. Por isso que eu falei em sistema defensivo. O uruguaio, o De La Cruz, ele saiu do meio-campo e foi pressionar o goleiro, que fez bobagem ali, porque ali ele poderia ter tocado para lateral lá. E do mesmo outro lado, e nesse entendeu? lance aí, Quesada, a gente vai ver daqui a pouquinho esse lance, mesmo que a bola tivesse chegado no pé, acho que foi do Bidon que ele joga a bola, é isso? Não, entendo o Ranieri. Ranieri. Ele recebe do Gustavo e Tinha passa pro dois Ranieri. jogadores do Flamengo já pressionando, ele ia perder a bola de qualquer Exatamente. jeito. Dá um bico pra frente, joga Não, pra mas quer ver? lateral. Não foi esse lance, não. Foi o outro. Acho que é agora, quer ver? Tem alguém na lateral, eu não sei quem que é, não sei se é o Mateuzinho que tá do outro lado, que ele poderia ter tocado. Mas enfim, esse é o maior trabalho que... Agora, não vamos esquecer, o Dorival fez Gabigol e Pedro jogarem juntos. Lembra que muita gente falava, os dois não podem jogar juntos. Jogaram juntos e jogaram pra caramba com o Dorival. Aí o Dorival vem pro São Paulo e inventa o Alisson naquela posição. Ele ajusta o sistema defensivo do São Paulo. Sistema defensivo de São Paulo. E uma saída de jogo com qualidade que o Alisson tem. Vamos ver qual é o coelho que ele tira dessa cartola agora no Corinthians. Fazer algo que ninguém tá enxergando pra esse Corinthians ganhar. Podia ter tocado a bola lá. Olha lá, o cara tá pressionando. Era o Ramalho. Podia ter tocado pro Ramalho lá. Chuta pra lateral, faz é qualquer isso, coisa. é isso. Jogou no meio. É isso. E o cara tava pressionado, quer dizer, saída de bola errada. Ele entendeu? já tinha falhado contra o São Paulo, no Brasileiro do ano passado, contra o Vitória também, lembra? Lá no Barradão.
Olha lá. E hoje isso daí. Olha lá o Ramalho, né? E os Olha caras queriam o Fernando Olha lá. Diniz no time do Corinthians, hein? Imagina esses caras tabelando aí. O Dorival, pra mim, é a 19-0. escolha mais acertada dentro do que você tem no mercado. Acho que o Dorival tem tudo pra acertar realmente esse jogo do Corinthians, né? Porque é o que você disse, Quesada, não é só falar sobre zagueiros e laterais, né? Não, É o mas eu tô sistema concordando com como um você, todo. viu? E Não, tem sim, que contratar, sim, viu? óbvio. Se não contratar, esquece. Ô, senhor, mas não sei onde ele vai tirar o dinheiro, isso não é problema meu. Mas não, é verdade, a gente tem que falar. Lateral, Mateuzinho, não dá. Infelizmente, os dois zagueiros ontem estavam muito perdidos. E os dois que estavam no banco são piores ainda. Então, a gente elogia aí o Soldado por ter feito algumas contratações, mas o Corinthians errou bastante em outras tantas. Né? Outras tantas. O único cara que se salvou ontem na defesa foi o Angileri. Só. Isso é verdade, né? O O Dorival Corinthians tem no um São lateral Paulo tinha... esquerdo que a gente sabe, Geraldo certamente, era o é bom jogador e o goleiro. Agora o resto, a torcida fica muito desconfiada, né? Fica muito desconfiada. Zagueiro central, não tem. Quarto zagueiro, não tem. Lateral direito, não tem. Somente você conhece bem o Dorival, claro, trabalhou também no Santos. Todos nós aqui conhecemos o Dorival, da seleção brasileira, do São Paulo, do Flamengo e tal. O trabalho dele ele consegue apresentar resultado em curto prazo, você acha? Porque o Corinthians está precisando de uma coisa meio emergencial, né? Você acha? Com esse elenco? Porque também precisa de contratação, mas quando é que pode contratar agora? Só agora no meio do ano. Só na metade do ano ou trazer jogador que esteja, por acaso, livre no. não tem. O que tem isso. Ele vai ficar com esse time aí. Ele já foi técnico do Gustavo Henrique, No Santos. no Santos. Ele foi técnico do Yuri Alberto, também no Santos. Do Mateuzinho no Flamengo, foi? Mateuzinho no Flamengo, do Hugo do Flamengo também. Quem mais? Só, né? Kaká não foi no Atlético Paranaense? Acho que o Kaká não estava lá nessa época, não. Acho que não, né? Não lembro. Essa pergunta é interessante, viu, Flavinho? Eu vou dizer pra você o seguinte, eu não preciso pensar um pouco mais, porque eu não tenho... A pergunta é interessante, mas eu não sei. Não, eu não tenho opinião formal. Eu não tô tentando olhar em retrospecto pra ver Se se... ele teve algum trabalho que ele chegou arrebentando. Teve no Flamengo, a primeira passagem dele pelo Flamengo. ele chega Ele é arrebentando. chamado meio que pra pagar em Ele salva o time e é mandado embora porque entra a gestão do Landim. Isso. E o contrato Mas depois... ele rapidamente ele conseguiu ajeitar o Flamengo, tanto que o Flamengo... Ele acerta. É o que eu No Santos, quando ele lembro, assumiu assim. na segunda passagem, ele entra no lugar do... Quem que era mesmo o técnico do Santos? Não lembro. O Santos tomou de 4 do Goiás em Goiânia. E aí ele manda embora o treinador, eu não lembro quem que era. Não sei se era o Presuntinho. Mas aí... Ele tem uma campanha, assim, fulminante, assim, de início. Tem. Porque é uma coisa que o Corinthians está Precisa, precisando. exatamente. O Corinthians está precisando de remédio, né? Aqueles remédios de que passa dor de cabeça rápido. Tá, Eu não sei nem quais porque são. realmente o Quais são? Corinthians tem feito... Não sei, remédio que passa dor de cabeça rápido tem? Eu nunca tenho dor de cabeça. Aí Não, tem remédio que uma horinha ali você toma e acaba a dor de cabeça. Depende do seu nível de dor de cabeça, tem isso É o também, que o né? Corinthians está precisando. É, então. Agora, o Corinthians tem jogado muito mal, mesmo no meio de semana, ok. Tava com um a menos o jogo todo, que aí também é um problema, né? Porque o Félix Torres não pode deixar o time na mão, assim, como ele sempre vira e mexe faz um pênalti bobo, é expulso com 12 minutos de jogo. Mas o Corinthians, ok, jogou com um a menos, mas enfrentou um time fraquíssimo do Racing do Uruguai. Um time fraco e teve dificuldade em determinado momento do jogo. Não, o Corinthians está tendo dificuldade. O Corinthians, Então- esse ano, qual foi o grande jogo do Corinthians? Os dois contra o Palmeiras. A vitória contra o Santos também foi boa. O segundo jogo, na semifinal. Sim, sim. Foi boa. Empolgação, né? Arena lotada. Sabe o que é? Mas o Corinthians não, até agora não empolga, né? Eu acho que ontem, por exemplo, o técnico escalou errado. Ontem, para jogar contra o Flamengo, você precisa proteger mais o sistema defensivo. Por exemplo, o Martínez, eu não gosto. Acho um jogador mediano. Saída de jogo, tal, mas enfim. Mas ele é o melhor marcador que o Corinthians tem. Então você coloca, na necessidade, você coloca ali. Ontem, por exemplo, teria entrado com o Ranieri na zaga. Entendeu? Ranieri. Na zaga. Na zaga. Ranieri e Gustavo Henrique. Pô, mas esse técnico era interino, ele não ia inventar isso. Então, mas eu tô aqui do outro lado. O cara tá no dia a dia, treinando, vendo. sim. Por que o Poderia, cara não mas pode fazer acho isso, difícil. entendeu? Outra, o Carrillo estofo pra isso, né? não pode jogar contra o Flamengo, ele não pode jogar aberto na ponta, ele tem que jogar centralizado, entendeu? Você tem que colocar um cara na ponta, que é o Martínez. Você poderia colocar o Martínez ali, na direita, marcando, entendeu? Pelo menos você se fecha. Quesada, mas vai perder o jogo de qualquer jeito. Não vai tomar uma goleada. Mas contra o Flamengo, assim. O Central Córdoba jogou assim. Jogou com muita marcação e encontrou os 2 gols. Então você tem uma esperança, uma expectativa. Agora, você vai no Maracanã, quase 70 mil pessoas. 60 anos da Globo. A fiel torcida só entra no segundo tempo. Você vai com o peito aberto e o coração cheio de amor pra dar, achando que vai encarar o Flamengo. Com o técnico do sub-12, sub-11. Porra, cara, desculpa, velho. Mas aí, por isso que eu tenho que ser o presidente do Corinthians. Porque eu vou falar pro técnico, olha, meu querido, desculpa, você escala o time, mas esse time aqui não dá, velho. Não dá. Eu sou o presidente, sabe o que é? Se você for mal, os caras vão me encher o saco, vão querer meu impeachment. Então não dá pra fazer desse jeito, meu. Então, ô Dorival, vem cá. Escala o time aqui que eu vou pedir pro Gandula ficar dando instrução aqui. Escala você o time. E outra, teve uma conversa do Dorival com o Orlando antes. Pô, Dorival, fala, ó, desse jeito aqui, acho que é melhor você reforçar. Não quero dar palpite, porque você é o técnico hoje. Mas desse lado direito aqui não dá. Ou o Dorival não tá vendo jogos? O Dorival tem que estar vendo jogos, né? Sim. O cara que é do futebol tem que ver jogos. Não dá pra ficar só com o Netinho, tem que ver os jogos. Então, sei lá, alguém deveria ter falado alguma coisa. Os jogadores mesmo falam, gente, desse jeito aqui que tá escalado esse time, a gente não vai conseguir. Entendeu? Bom, enfim. Bidon, adoro o Bidon, mas precisa fazer, ó.
Fortalecimento. Tem que virar o Hulk, porque não aguenta. No choque, toda hora perde. Ele é muito franzino, né? O Corin Gamer tá cornetando o Memphis. Como a torcida do Corinthians tem visto as atuações do Memphis? Porque a minha impressão é que a torcida do Corinthians vive, vive uma relação de amor e ódio. Tem horas que ama, porque ele vai e sobe na bola contra o Palmeiras, a faixinha, chega botando mas não fez gol. E tem horas que odeia. Clássico ele não fez nenhum gol também. Tá parecendo o Estevão. Faz gol contra o Mirassol, faz gol contra o Novo Horizontino, faz Contra o gol Sport, contra... ele fez 2, né? Sport, mas ó, não fez gol no Santos até agora, não fez gol no São Paulo, não fez gol no Palmeiras, não fez gol no Flamengo agora. A torcida tá começando a ficar na boca. Mas sabe qual eu acho que é a grande diferença? Você comparou ele com o Estevão. Sabe qual eu acho que é a grande diferença dele pro Estevão? É porque o Estevão, por mais que não faça gol em clássico e tenha atuações ruins às vezes, porque é normal, né? Nenhum jogador vai ser sempre linear. E também ele é um moleque que acabou de fazer 18 anos, então eu acho que ele ainda tem coisas a amadurecer, às vezes soltar mais a bola e tudo mais. Só que eu acho que o Estevão aparece muito mais pro jogo do que o Memphis. Isso é verdade. O Memphis, ele é assim, você vai ver o Memphis fazendo um grande jogo e depois não jogando nada outra partida. Tem sido assim no Corinthians. A questão toda é que ele tá, o que a gente tá comentando e que o Sormani reforçou aqui, Isa e Flavinho, ele precisa fazer o grande jogo, ele precisa fazer uma grande atuação no grande jogo. Ontem, por exemplo, era o grande jogo. Claro. Ontem o Corinthians empatou 2-2, que heróico, o Memphis fez os dois gols. Ele fez contra o Palmeiras lá em Barueri, lembra? Bacana. Agora, os números dele não são ruins. Ele tem 8 assistências e 5 gols. Não são ruins, entendeu? Mas a gente tem que traduzir esses números. Exatamente. 8 gols contra quem? 5 assistências contra quem? Ele tem aqui 13, me ajude aqui, 8 mais 5, 13. Ele tem 13 participações em gols em 23 jogos. Legal, os números legais. Só que assim, ontem, por exemplo, será que não dava pra ter ficado um pouquinho mais em campo? Eu pergunto. Pergunto eu. Não dava? Será que foi um negócio tão forte assim, a ponto de que parte da torcida tá desconfiada, entendeu? Agora, o Dorival é um cara de grupo, o Dorival vai chegar, vai conversar com a rapaziada. Eu acho que é preciso um jogador cobrar o outro também no que diz respeito a comprometimento. Se tá indo muito pra noite, não tô dizendo que está indo, tá? Mas se tá indo muito pra noite, dá uma maneirada, dá uma segurada, entendeu? Que futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. A melhor liga tá lá fora, as melhores ligas estão lá fora, com os melhores times. Mas em relação a nível, a ser um negócio parelho, você sai de um jogo contra o Cruzeiro e você pega o Flamengo. Você já tem Internacional. Na volta você pega o São Paulo. É uma loucura, cara. Então, se você não tiver comprometimento, e no meio disso tudo tem Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil agora, enfim, né? Com um monte de gente querendo voar, correr, vai pegar o Novo Horizontino quarta-feira. Copa do Brasil. Se não correr, vai perder pro Novo Horizontino. Porque o Novo Horizontino vai correr mais do que o Flamengo. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, eu falei assim, o Palmeiras e o Corinthians têm 2 adversários. Eles têm Palmeiras pegou o Ceará. Ceará. Que deu um sufoco Ceará, no São Paulo. É time de Série A. Sim. E o Novo Horizontino, já falei aqui, eu não sei como é que esse time não subiu até agora pra Série A. É isso aí. Porque todo ano ele bate na trave, é um time bem arrumadinho do Eduardo Batista, joga bem, vai ser difícil. E no Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Novo Horizontino, mas sofreu, tá? Mas jogou com um time reserva. Mas foi difícil. Mas jogou com um time misto, eu me lembro. Foi surpreendente. Assim, não, tudo bem. Mesmo tem com o razão. Corinthians. Mas foi surpreendente, foi surpreendente. Eu esperava, inclusive, que o Novo Horizontino ganhasse aquele jogo. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. Agora, o desânimo é muito grande, né, gente? Tomar de 4. A única coisa que anima o corintiano agora é a chegada do técnico novo. Tudo bem, vamos lá, vamos começar. São 7 jogos, Flavinho, porque o campeonato para na 13ª rodada, sendo que na 13ª rodada, os 4 que vão pro Mundial não jogam a 13ª. Eles param na 12ª. Então, são 7 jogos, 21 pontos, certo? O Corinthians tem que pensar em fazer uns 15 aí. Porque nada, eu falei, tá 1 ponto acima da zona de rebaixamento. O Corinthians tá com 7 pontos. 15 de 1 seria um aproveitamento de uns 60 e pouco, 70%, entendeu? É isso daí. Bom, vocês assistiram aí, o Leandro Quesada falou que quando o Mengão quer mesmo jogar, quer ganhar, ninguém segura. Não tem nenhum time aqui no futebol brasileiro para parar o Flamengo quando o Flamengo quer mesmo jogar bola, quando o time todo quer mesmo jogar bola. E eu concordo com ele. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, minha gente. Os caras têm que jogar bola, têm que mostrar futebol. Entendeu? Assim como mostraram contra o Corinthians, tem que mostrar na Libertadores também, na Copa do Brasil, e assim vai. Tá certo, puxa muito. Os caras ficam muito cansados, mas o Flamengo tem elenco, meus amigos. E tem que mostrar isso, tem que mostrar isso. Felipe Luiz faz um trabalho sensacional no Mengão. E aí, o que você achou de tudo isso? Já comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário aqui embaixo, eu quero saber da opinião de você, torcedor do Mengão. Se inscreva no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!